Eu fiz 2 cirurgias plásticas e nesse vídeo eu vim te contar como está sendo o meu primeiro mês pós-cirúrgico. Se você não tá entendendo nada, eu tenho aqui no canal uma playlist contando sobre a minha cirurgia. Eu postei já vídeos contando o porquê, o motivo de fazer essas 2 cirurgias que são mastopexia com prótese e a otoplastia. E eu já postei um vídeo também com a minha chegada no hospital, mas eu ainda não tinha voltado aqui no canal para contar para vocês como que eu tô hoje, como que tá sendo o meu pós-cirúrgico. Eu tô com um pouquinho mais de 3 semanas de cirurgia hoje, inclusive eu tô pronta para sair pro meu retorno aqui. Então eu vou no meu retorno e na volta eu vou contar para vocês tudo que tem acontecido por aqui. Então vamos lá, eu vou tentar ser o mais detalhada possível sobre esses primeiros dias. Eu não tenho nenhum registro em vídeo desses dias, mas eu tenho algumas fotos, então conforme eu vou falando, eu vou deixando aqui pra vocês. Mas enfim, voltando um pouco no tempo, a minha cirurgia aconteceu num sábado, por volta de 9h40 da manhã. Eu desci pro bloco cirúrgico 9 horas e, tem toda a preparação, então eu acredito que mais ou menos 9h40 ela tenha começado e ela terminou 4h30 da tarde. Demorou aí um pouquinho, mas 4h30 eu já estava de volta, no meu quarto. E eu lembro pouco desses momentos, assim, logo que eu cheguei no quarto, porque eu tava bem grogue ainda, dos remédios. Mas eu lembro que eu voltei com muito frio e com bastante dor também. E quando deu umas 8, 9 horas mais ou menos, se eu não me engano, eu jantei. E aí eu ficava acordando, dormindo, acordando. E no meio da noite eu me lembro de precisar pedir por mais remédio pra dor, porque eu estava com 2 drenos nos seios. E eu acredito que isso tenha intensificado um pouquinho mais a minha dor, mas enfim, passei muito bem a noite. E no dia seguinte, mais ou menos 11h30, meio-dia, o meu médico me deu alta. Mas ele me deu alta na condição de que eu viesse com os drenos para casa e voltasse lá no dia seguinte para retirar os drenos. Eu precisava ficar mais 24 horas com eles e não fazia sentido eu ficar internada no hospital. Então eu vim embora para casa, passei a noite aqui e no dia seguinte, já no segundo dia, na segunda-feira, eu voltei no hospital e aí lá ele retirou os drenos e trocou os meus curativos também. Eu voltei para casa com esse capacete na cabeça ainda, que eu ia poder tirar dali 2 dias e começar a usar essa faixa de compressão aqui na cabeça. É uma faixa de compressão de... Qual que é esse material aqui? Ela é de poliamida e elastano. Ela é da marca Plié, tamanho único. É uma faixa muito boa, tá? E aí eu comecei a usar ela 24 horas por dia, se usa assim, em volta da cabeça, pra justamente segurar as orelhas, pra não ter de dobrar, nem machucar, nem nada. Além dessa faixa, eu também comecei a usar uma faixa nos seios, que eu tô até usando ela aqui agora, que eu ainda uso ela 24 horas por dia. Uma faixa de compressão também, pra ajudar na recuperação. E o sutiã pós-cirúrgico, eu já estava usando desde que eu saí do bloco cirúrgico, e as meias de compressão também eu continuei usando normalmente por pelo menos 7 dias, se eu não me engano. E eu lembro que esse trajeto na segunda-feira para ir e voltar do hospital para trocar esses curativos, tirar esses drenos, foi muito sofrido, porque no domingo eu ainda estava sob efeito dos remédios ali do hospital, remédio intravenoso, que são mais fortes, querendo ou não. Mas na segunda-feira foi muito dolorido, então assim, a sorte que eu acabei escolhendo um hospital mais próximo de casa. Então, se por acaso você tiver essa opção e acontecer de você precisar se locomover de carro logo no imediato, assim, do pós-cirúrgico, eu te indico a procurar um hospital mais perto de casa para sofrer um pouquinho menos aí nesse trajeto dentro do carro. E depois desse retorno de 2 dias pós minha cirurgia, eu já tive 2 outros retornos, o de 1 semana e o de 15 dias. E só para contextualizar, esse prazo dos retornos, eles não são de acordo com o dia que a gente fez a cirurgia. Ele é de acordo com a data da consulta. Então, por exemplo, o meu retorno de 15 dias foi 15 dias após o meu último retorno. E aí eu também tenho o retorno de 1 mês e 2 meses. Então, o meu último retorno, que é 2 meses, na verdade é 2 meses depois do meu retorno de 1 mês, que é 1 mês depois do retorno de 15 dias. Então, eu vou ter esse acompanhamento aí até eu ter mais ou menos 4 meses completos desde a data da minha cirurgia.
Mas esses 2 últimos retornos ainda não aconteceram, então eu vou mostrar isso nos próximos vídeos. Então se você não quer perder, né, mais vídeos desse diário da cirurgia, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa seu like no vídeo, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários também se eu te ajudei ou se ficou alguma dúvida. E aí depois desse primeiro retorno, né, que eu tive lá, troquei os curativos 2 dias depois da minha cirurgia, eu tive 2 retornos. No primeiro, eu fui lá pra trocar o curativo, né, como sempre, porque eu não estava trocando esses curativos em casa. Eu tava usando um tipo de micropore ali especial que não precisava ficar trocando. Então, eu cheguei lá na consulta, troquei os curativos, retirei alguns pontinhos ali que são pontos transparentes, mas que precisam ser tirados, então, tanto dos seios quanto das orelhas. E aí, esse micropore, eu comecei a usar um outro tipo de curativo que aí sim precisava ser trocado de 2 em 2 dias, porque os meus pontos já estavam, assim, todos fechados. Então, era um tipo de curativo diferente. Além disso, eu também mudei a medida do meu sutiã. Eu estou usando 2 sutiãs, também da marca Plié. Eu gostei muito de ter comprado essa marca. E eu comprei um preto e um bege. Então, assim, se alguém quiser indicação, indico de olhos fechados. São sutiãs mais caros, mas valem a pena, são muito bons. E aí, se der pra vocês verem aqui, ó, eles têm 3 medidas de fecho. E aí, assim que a gente sai, a gente começa a usar no mais larguinho. E aí, conforme a gente vai desinchando, vai melhorando, a gente consegue ir apertando um pouco mais esse sutiã. Então, nessa consulta de 1 semana e pouca, eu já estava conseguindo usar o sutiã no 2 aqui, um pouquinho mais apertadinho. Além de usar essa faixa aqui 24 horas por dia e a faixa da orelha também 24 horas por dia. Mantendo repouso, mantendo tudo a mesma coisa. E aí, no retorno de hoje, tivemos mais atualizações, mais evoluções. Recebi alta dos curativos, não preciso usar curativos mais. Porém, vou começar a usar essa pomada aqui, ó, que eu já até comprei, que chama Kelocote. Não tô indicando nada aqui, tá, gente? Eu tô realmente mostrando o que o meu médico pediu pra eu usar, que é uma pomada que eu vou usar toda noite, em cima dos cortes, e ela auxilia na prevenção de queloides, que eu não sei se eu tenho essa propensão, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia antes, mas eu confio no meu médico, então eu vou começar a usar. E aí no próximo take desse vídeo eu conto pra vocês como que tá sendo o uso dessa pomada. Além disso, eu já estou conseguindo usar o sutiã no nível mais apertadinho aqui, além de usar a faixa, né, nos seios pra dormir e pra passar o dia inteiro. Mas essa bendita aqui eu vou poder começar a usar só pra dormir. E aí, assim que completar 1 mês, eu posso parar de usar ela. Além do que, também, com 1 mês de cirurgia, eu vou poder voltar a fazer exercício físico, que na verdade, assim, é uma caminhada leve. Eu vou poder voltar a fazer uma caminhada para poder voltar a reativar meu corpo, né? Já que eu tô, assim, em repouso quase que absoluto já há quase umas 3 semanas. Mas além dessa caminhada, é óbvio, eu tenho tentado cada vez mais, assim, estimular o meu corpo a voltar ao normal. Tanto nas minhas atividades, assim, comigo mesmo, de autocuidado, quanto em casa. Eu não forço, não pego peso. Se eu sinto algum incômodo, eu não vou além disso. Mas eu já estou conseguindo lavar o meu cabelo sozinha. Eu já consigo fazer algumas coisas de casa, assim, preparar o café da manhã, coisas mais leves, mas que se a gente não se estimula no dia a dia, a gente nunca volta a fazer e é muito ruim, assim, porque quanto mais parada eu fico, mais incômodos, mais dores musculares eu sinto. Então, assim, na primeira semana eu sentia muita dor. Eu lembro que no fim de semana seguinte da minha cirurgia, eu sentia tanta dor, assim, no músculo do pescoço, das costas, porque eu ficava com os braços pendurados, assim, pesando muito. Então, poder mexer, poder me reativar, tá sendo muito bom. Então, me mexer, me reativar, tá sendo muito bom também pra minha recuperação. Oi, gente! Então, depois de 1 mês de cirurgia, fui liberada pra voltar a fazer exercício. Então, eu já tô aqui com o cabelinho preso.
não dá pra ver orelhinhas mais. E estou aqui na esteira, que no caso o exercício que eu fui liberada pra voltar a fazer foi uma caminhada leve. Então eu tô aqui, ó, como vocês podem estar ouvindo e sentindo pela tremedeira aqui, mas vamos ver como é que vai ser essa minha evolução. Vou começar daí aos poucos. Eu não tinha costume de correr, então realmente eu vou ter que observar, começar de leve, para evoluir aos pouquinhos mesmo. Eu já tô ficando ofegante aqui, não tem nem um minuto que eu comecei, então acho que não vai ser fácil, mas vai dar tudo certo. Lembrando que eu tô aqui com o sutiã cirúrgico por baixo da blusinha, de frio, ó, faixa e sutiã cirúrgico, que é muito importante manter em todos os momentos, né? Então é isso, vou mostrar pra vocês aqui um pouco e tentar cansar aqui um pouquinho. Depois de quase 22 minutos andando, a 3 por hora, deu por hoje. Amanhã eu volto e vejo se eu consigo caminhar um pouco mais. Mas eu acho que pro primeiro dia já tá bom, tô bem ofegante, bem cansada. E não vou me forçar muito porque depois de um mês parada, fazendo praticamente nada, eu acho que esse já é um bom resultado. E voltando amanhã e seguindo assim todos os dias, eu vou mostrando a minha evolução dia a dia pra vocês. Então, gente, vocês viram aí, né? Eu fui fazer esteira pela primeira vez. Então, hoje tá fazendo um mês da minha cirurgia. E eu voltei, tomei um banho, passei maquiagem pra vir aqui falar com vocês, conversar como que tá sendo esses últimos dias, desde o dia que eu gravei. Se passaram alguns dias, né? E eu tô cada vez melhor. Eu acho que vai ser muito bom eu voltar a fazer exercício, até assim, pra eu gastar energia, conseguir dormir melhor e começar a me destravar mais também, voltar a pegar o ritmo, que aí quando eu puder voltar a fazer realmente exercício físico, eu já tô com o físico um pouquinho melhor. Em relação ao medicamento, eu não tô tomando nada mais, não uso mais nada, além da pomada que eu já mostrei pra vocês, né? A pomadinha que eu tô usando, que tá sendo muito boa mesmo. Tô achando o resultado ótimo e eu tô me sentindo muito bem. A minha próxima consulta ainda vai demorar mais ou menos um mês. Então eu tô tranquila, mas eu tô com expectativas boas. Eu venho conversando, né, com a equipe médica. Às vezes eles pedem fotos pra ir acompanhando, se eu tenho alguma dúvida também. E até então tá tudo bem. E apesar das boas expectativas, eu também tô escutando muito meu corpo. Eu não tô fazendo nada que eu acho que eu não devo fazer, ou se eu tento fazer alguma coisa também e me incomoda, eu prefiro parar e adiar um pouquinho algumas ações do que ter algum efeito colateral, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente saber escutar o nosso corpo, respeitar o nosso corpo mesmo, porque é uma recuperação, assim, que quanto mais a gente foca na recuperação, melhor o resultado. E o resultado final mesmo é só daqui 11 meses, né? Porque eles falam que é só com um ano pós-cirurgia que a gente consegue ver realmente o resultado final. Só pra contar aqui pra vocês que eu acho que eu ainda não comentei em nenhum vídeo, eu coloquei a prótese de 330 ml com um perfil super alto por baixo do músculo. A gente tomou essas decisões, né, fez essas escolhas, porque eu sou, apesar de ser magra, eu sou alta. Eu tenho 1,73 de altura e antes da cirurgia eu tava pesando 64 quilos. Eu não queria ficar com os seios, né, muito grandes, não era esse o meu objetivo. Eu, na verdade, assim, eu sempre comentei que eu queria manter as minhas roupas, continuar usando todo o mesmo tamanho, mas eu queria os seios mais bonitos. E aí a gente tava em dúvida se colocava 305 ou 330, e aí na última consulta, conversando sobre o resultado que eu queria e a diferença entre as próteses, a gente resolveu optar pela 330 ml e foi assim, muito assertivo mesmo. Eu acho que se eu tivesse colocado 305, eu ia arrepender por ter ficado pequeno. E eu tô muito feliz, apesar de ainda ter um mês, eu já tô gostando muito do resultado. E amanhã eu vou na minha primeira sessão de drenagem. Eu volto aqui pra contar pra vocês como que foi. Mas, além disso, lembra que eu falei sobre a faixa da orelha que eu já poderia parar de usar? Então, não estou usando mais, o que é muito bom.
porque ela é bem desconfortável, mas o sutiã de compressão e a faixa dos seios eu continuo usando 24 horas por dia. Oi, gente, voltei depois de alguns dias. Eu coloquei pra vocês o takezinho de eu andando, caminhando na rua, voltando super feliz da minha sessão de drenagem. Que na verdade essa já foi a minha segunda sessão. Eu não consegui gravar no primeiro dia. E eu resolvi voltar a pé, porque eu acho que vai fazer muito bem começar a andar na rua em vez de ficar caminhando na esteira do prédio. E eu tô me sentindo muito bem, essas drenagens estão sendo muito boas pra mim. Estão me ajudando a... Ai, deixa eu colocar vocês aqui. Me ajudaram a desinflamar, desinchar, no formato também dos seios. Eu já tô me sentindo, assim, muito, muito, muito melhor mesmo, só com essas 2 sessões. E aí agora eu vou esperar o retorno com o médico pra ver se eu vou precisar fazer mais alguma sessão, mas foram só 2 por enquanto e já fizeram, assim, muita diferença pra mim. Eu já tô conseguindo dormir de lado, eu já tô conseguindo colocar blusa de manga. Então, assim, tá sendo muito bom. Eu já tô bem independente, lógico, com limitações, mas eu já consigo fazer algumas coisas dentro de casa. Já tô conseguindo prender o cabelo sozinha, secar o cabelo, lavar, tudo certinho. Não estou usando mais a faixa da orelha, né? Eu acho que eu já tinha comentado isso com vocês. Aos poucos eu tô voltando a me mexer, né? A caminhar, fazer essa caminhada tá sendo muito bom também. Tá me ajudando a ficar um pouco mais cansada e aí eu tô dormindo um pouco melhor. E eu até prendi um pouco o cabelo, tá soltando aqui, mas pra mostrar pra vocês a orelha, que eu já tô conseguindo colocar brinco. Eu vou deixar aqui uma foto do antes, pra vocês verem o antes e depois. Minhas orelhas, elas eram muito diferentes uma da outra. E elas continuam diferentes. Isso eu já sabia que poderia acontecer. Porque, como elas eram diferentes, eram tratamentos diferentes que o médico precisava fazer nelas. E a minha orelha esquerda, ela era mais abanada do que a direita. E aí eu tinha também uma má formação na orelha esquerda, que eu não tinha essa curvinha de cima que ela não existe. Então, assim, impossível elas ficarem iguais. Então, essa tá assim, e a esquerda, ela tá mais coladinha ainda na cabeça. E ela tá assim por enquanto. Tá bem amassadinha, ainda tá inchada. Elas estão diferentes uma da outra. Não vai dar pra mostrar, eu acho, pra vocês verem. Mas eu tô muito satisfeita porque o que eu queria é que não ficasse aquela orelha pra fora igual era, né? E já não está mais. Então eu tô muito satisfeita. Assim como a mastopexia, a otoplastia também demora pra eu ver realmente como que vai ficar. E aí, se depois do resultado a gente vê que precisa de algum reparo, a gente faz. Mas não acredito que vai ser o caso. Mas então é isso, eu já estou aqui com mais ou menos 1 mês e meio de cirurgia, tá tudo muito bem, graças a Deus. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre o meu retorno de 2 meses e vou falar também sobre a minha mala do hospital, o que que eu achei que valeu a pena e o que que eu achei que não precisava ter levado. Mas para você não perder esses vídeos, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho se você quiser receber as notificações, deixa aqui nos comentários a sua dúvida e não esquece de dar like no vídeo que me ajuda muito. Um beijo!